Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula, legislação de trânsito. Às vezes é um pouquinho complicado, um pouquinho chatinho, eu mesmo tive que ficar lendo, buscando conceitos aqui para poder gravar ela, tá? E já que eu estou virando aí um youtuber praticamente, né, com essa aula no YouTube, eu vou te pedir aí para fazer a gentileza de se inscrever no canal. Primeiro para você ficar atento aí ao que for publicado e dar o teu like lá que vai ajudar, tá bom? Já que eu estou colocando esses vídeos, já que eu estou virando quase um youtuber, faz isso aí por mim. Se inscreve e dá o ok. Porque se você está até aqui, provavelmente você já assistiu as outras, está gostando, faz isso, tá bom? Não deixa de também acessar a... o sitezinho montado na descrição do vídeo, que lá você tem tudo organizado. Inclusive baixar os PDFs e só para fragmentação dos vídeos. Eu já expliquei em outros vídeos, não vou perder tempo nesse, depois em outros eu explico novamente. Vamos lá. A gente vai falar do Código de Trânsito Brasileiro, certo? A gente precisa entender ele e fazer cumprir essa legislação que está aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Sempre iniciando as aulas, quase sempre, quando tem isso, a gente consegue fazer um momento histórico, e é o que a gente vai fazer agora aqui. Isso aqui é uma réplica do que seria o primeiro carro inventado. Parece até uma bicicleta para a gente hoje, né? Mas é a réplica do que seria o primeiro carro do mundo, tá bom? Ali por volta de 1886, seria isso aqui, o primeiro carro do mundo. Depois, em algum tempo depois, lá é exportado para o Brasil, que seria mais ou menos isso aqui, o primeiro carro que teve aqui no Brasil. E aí ele circulou. E o que aconteceu? Com o tempo, houve um acidente, né? Ele parece que desgovernou, bateu numa árvore e, por curiosidade, esse acidente foi aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, certo? Com o passar do tempo, isso vai se popularizando, vai entrando mais carros, a gente vai tendo outros acidentes, a mistura de carros com pessoas, ruas e tudo mais. Com isso, surge-se a necessidade aqui de começar a criar regras de circulação desses veículos com as pessoas, para não ficar uma bagunça, certo? E aí no decorrer do tempo, da história, nós vamos ter decretos, leis que foram até chegar à atual, que é a 9.503, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, certo? Aqui uma curiosidade só, esse Código de Trânsito Brasileiro ele foi ali no final de 1997, mas ele só entra em vigor em 98. Por quê? Porque existe um período de vacatio legis. A gente ainda não falou, acho que isso em nenhuma aula. Acho que isso é interessante. Vacatio legis é ali, você tem a lei, mas tem um período que ela ainda não está em vigor para que todo mundo tenha conhecimento daquela lei. Esse período durou um tempinho, então a lei, apesar de ser de 97, ela entra em vigor, passa a vigorar em 98, tá bom? Aí falando do Código de Trânsito Brasileiro, esse Código de Trânsito Brasileiro, tá, que está em vigor de 98, de 97, né, e ele tem novidade, que ele trouxe sistema de pontos, que a gente já conhece bem hoje em dia, cassação da habilitação, e trouxe crimes. O que é legal você entender aqui? Os crimes do Código de Trânsito Brasileiro, todos os crimes que estão tipificados no Código de Trânsito Brasileiro, eles são crimes culposos, tá bom? A pessoa agiu com culpa, não com dolo. A gente fala disso na aula de penal. Se tem dúvida em crime inculposo e doloso, vale a pena assistir, tá bom? Mas lembra que nos crimes do Código de Trânsito Brasileiro são crimes culposos. Por acaso, utilizou o carro, tem ali uma intenção dolosa, mesmo sendo parecendo um acidente, mas ele teve dolo, ele queria fazer aquilo, ele sai daqui do Código de Trânsito Brasileiro, a gente está falando de Código Penal, mais severo do que o Código de Trânsito, tá bom? A gente vai falar aqui do penal, se for doloso, em regra ele é culposo. Crime no Código de Trânsito Brasileiro, os crimes são culposos. Virou doloso, Código Penal. Então, assim, falamos aqui da ONU. Quem não assistiu, aula de Direitos Humanos, estou te dando as dicas aqui de onde você vai podendo complementar. Aula de Direitos Humanos, nós falamos das criações da Organização das Nações Unidas em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, barbáries, o que se pensa, por que se cria, e com o Brasil sendo signatário, ele deve cumprir os acordos que ele assina com outros países. Assiste também Direitos Humanos, se você está com dúvida nisso aqui também. Mas aqui, em 1968, há uma convenção de Viena que fala sobre tratados sobre trânsito viário. E o Brasil é signatário dessa convenção, tá bom? Apesar de ser de 1968, nós lá na aula também é falado que é preciso que o presidente assine, mas ele traga o Congresso Nacional aqui também aprove. Então ela foi promulgada mesmo no Brasil aqui em 1981, tá vendo? Demorou um tempo até ela ser promulgada no Brasil em 1981. Em 1992 ele vai assinar outra aqui, ó, Regulamento Básico Unificado de Trânsito com o Mercosul. Então isso aqui são acordos internacionais, são tratados que você está fazendo com outros países e é sobre o trânsito, certo? Então em 1992 teve mais esse do Mercosul.
E aí a gente caminhou para cá e em 1997 tem o Código de Trânsito Brasileiro, que entra em vigor em 98. Lógico que isso tudo também é estimulado por um aumento da frota do Brasil, as montadoras estrangeiras vindo para cá, e aí tem que ter essa conversa, tem que se regulamentar, o crescimento de acidentes que começam a acontecer, tudo isso vai fazendo. E tudo isso aqui, todo esse sistema, tudo isso é feito para facilitar o trânsito, tanto aqui dentro como internacional, por isso que tem essas convenções com outros países, e aumentar a segurança nas nossas rodovias, né? Então isso aqui é uma passada rápida do histórico, porquê, como, de legislação, certo? Isso tudo aqui vai trazer definições para a gente, como o que é legislação nacional, o que é área urbana, o que é veículo, o que é pista, o que é bordo de pista, faixa de trânsito, interseção. A gente precisa estar com isso alinhado e ter essas definições para que todos estejam falando a mesma língua. Correto? Então, seguindo um pouquinho, o que é trânsito? Como é que a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 1º, parágrafo 1º. O que é? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais. Então, ó, utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga. Então, ó, utilização das vias por pessoas, veículos ou animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Isso aqui é interessante, né? Conduzidos ou não. Que aqui a gente pode pensar muito no animal, né? Que ele pode estar sendo conduzido ou não. Mas hoje em dia, com a tecnologia, a gente vai embarcar aqui os carros autônomos e tudo mais. Enfim, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Correto? Então aqui a definição de trânsito a gente encontra no artigo 1º, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, que é isso aqui. Aí estamos aqui, o trânsito, animais, tudo isso aqui é trânsito. Trânsito, tá bom? As pessoas circulando, trânsito, os animais, trânsito, os carros, trânsito, tá aqui. O Código de Trânsito ele tem dois anexos, na verdade, né? Mas ele tem um anexo 1 que ele vem trazendo vários conceitos. Então aqui no anexo 1, ó, trânsito, ele também diz que é movimentação e imobilização de veículos, pessoas, animais nas vias terrestres. Ele também vem trazendo que via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas, animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha, canteiro, central. Então tudo isso aqui, ó, na calçada, tudo são vias, né? Superfície de vias onde transitam veículos. Então vamos falar um pouquinho da classificação das vias. Aí nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 2º. O que são as vias? Artigo 2º. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circulação sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Beleza? Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública. Praias abertas à circulação pública, considerado o quê? Vias terrestres. E as vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamentos estabelecimentos privados de uso coletivo. Ou seja, o que é interessante aqui trazer, para você lembrar, ó, praias abertas à circulação do público é uma via. E também é considerado via aquelas ruas internas do condomínio ou de estabelecimentos privados, tá vendo? Estacionamentos, desde que seja de uso coletivo, ou seja, isso aqui não é de uso de uma pessoa, não é um proprietário, é uso coletivo. Todo mundo aqui vai usar, os visitantes vão usar, um estacionamento também é de uso coletivo, ou seja, isso aqui então vai ser considerado via, tá bom? E o artigo 3º, as disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros, então veículo de fora também está sujeito aqui às disposições do código, e as pessoas neles expressamente mencionadas. Beleza? Artigo 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para efeito deste código são os constantes no anexo 1. A gente já falou aqui, até adiantou que tem o anexo 1 com alguns conceitos. Beleza. Vamos falar de mais alguns agora. Via urbana. Via urbana. Então são ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação pública. Abertos à circulação pública, tá vendo? Situados na área urbana, caracterizado principalmente por possuir imóveis edificados ao longo de sua extensão. Então, via urbana
é aquela via que tem os imóveis, a sua extensão aberta ao público, circulação, e tem as casas ali na lateral, certo? Casas ou lojas, imóveis. Então tá aqui, ó, uma via urbana, toda edificada, tem aqui acesso e por aí vai. E via rural, elas são estradas e rodovias, tá vendo? Estradas e rodovias. Já vai falar da diferença delas. Ó, observe que é uma via sem imóveis edificados em seu leito aqui, seu lotes lindeiros que eles falam, né? Não tem os lotes lindeiros aqui, ó. Lotes lindeiros é isso, são essas casas, as lojas, enfim, que dão acessos aqui nesses limites de rua ali. Lote lindeiro. Aqui você vê que nas vias rurais isso não é comum, não tem. E qual a diferença aqui de estrada e rodovia? Essa é uma rodovia. Rodovia, ela está pavimentada, certo? E a estrada, ela é de terra aqui, ó, ela não está pavimentada, correto? Rodovia pavimentada, estrada não está pavimentada. Via de trânsito rápido é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Ou seja, não tem travessia de pedestres. Níveis, eu já vou falar aqui, que é a interseção de outras ruas, atravessando, não tem acesso aos lotes lindeiros. Essa é uma via de trânsito rápido. Ó, vai ter um pedestre atravessando aqui, pelo menos não deveria ter. Ela não tem, ó, não tem interseção de via. Você vê que uma está por cima, a outra está por baixo, então segue direto. Via de trânsito rápido, tá vendo? Não tem interseções de vias. Então não tem interseções em níveis aqui. Ela é um nível só seguindo, não vai entrar para um lado, para o outro. Isso aqui é a via de trânsito rápido. Vias arterial. Aquela caracterizada por interseção, eu botei essas duas juntas, fica meio confuso, eu mesmo tive que trazer conceitos e tal para a gente tentar entender aquilo ali, ó. Via arterial, aquela caracterizada por interseção em nível, você já mais ou menos entendeu ali o que é interseção em nível, geralmente controlada por semáforo, então essa arterial está geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros, acessibilidade aos lotes lindeiros, se você tinha dificuldade disso, não sabia, era isso, a acessibilidade ali, as casas, os prédios, lojas, e as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora é aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar e sair das vias arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade, certo? Então aqui teve um desenho que eu achei interessante para a gente dar uma olhada, ó, pedestre, via arterial, via coletora, via local, e aqui mais ou menos, ó. E para a gente poder tentar, trouxe mais uma definição, tá? E aí eu vou trazer e a gente lê junto e tenta chegar a alguma definição. As vias arteriais, então as vias arteriais são as avenidas que ligam duas regiões de uma cidade. Então elas estão ligando duas regiões de uma cidade, mas ela não é de trânsito rápido, porque ela tem aqui, ó, semáforo, ó. O CTB define que elas são controladas por semáforo. Lembra, trânsito rápido não tem. E que possuem interseção em nível. Interseção em nível é isso aqui, ó. Tem uma virada aqui, entendeu? O que possibilita acesso a lotes e outras vias. Viu? Via arterial primária aqui, ó, ela tem interseção em livre e vai te possibilitar acesso a outras vias, ó, não é aquela trânsito rápido. Possibilitar acesso em outras vias. No caso de vias coletoras, elas têm a função de coletar e redistribuir o trânsito pela cidade. Então aqui, ó, isso aqui é a interseção em nível, tá vendo? Ó, a entrada, tá bom? E via local? Via local é aquela caracterizada por interseção em nível não semaforizada, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Então é aquela que nem o semáforo tem, aquelas mais dentro da área residencial, né? Que vai ter essas entradas, saídas, mas não precisa de um semáforo, o trânsito não é tão fluente assim, não tem tanto carro que vai precisar daquilo, dá para ir se virando sem o sinal, sem nada. Isso é uma via local. Vamos falar agora de velocidade. Velocidade, geralmente você vai encontrar as placas, sinalização, dizendo quanto que é a sua velocidade naquela via. Mas e quando não tem? Não tem uma placa, não está dizendo nada. E aí, como é que se faz? Então a gente vai seguir aqui, isso aqui está até na apostila, ó, vias urbanas. Via de trânsito rápido, 80, via arterial 60, via coletora 40, via local. Você vai vendo que ela vai crescendo de acordo com até mesmo aqui a gente consegue ver via local, é mais
mais lenta, é local ali, que eu falei dentro do bairro, dentro das casas e tal, e depois é trânsito rápido. Ela cresce daqui para cá em 10, depois de 20 em 20, ó. 30 para 40, 40 para 60, 60 para 80. Então, trânsito rápido 80, vendo que nas vias urbanas não tem aqui 100 km. Eu acho que são alguns macetes que você pode ficar na mente para tentar lembrar na hora se precisar se pedir. Então, vias urbanas, mesmo a de trânsito rápido 80, não chega a 100, certo? Aí tem a via arterial 60, a coletora 40 e a local 30. A 30 é a local, você vai lembrar que é a menorzinha, 30. A de trânsito rápido 80, você pode ficar na dúvida que é arterial e coletora. Então, cria lá o teu processo para entender que a coletora é menor ainda do que a arterial, tá bom? E as vias rurais, que são as estradas e rodovias. A gente falou lá que isso aqui é uma rodovia, certo? Nas rodovias, se ela é de pista dupla, 110 km para automóvel, caminhoneta e motocicleta. 110 km não vai mudar, se ela é de pista dupla ou de pista simples. Desculpa, 110 km vai mudar, o que não vai mudar é os 90 km. 110 km é para a caminhoneta e aqui ele está te permitindo ir um pouquinho além. 90 km para os demais veículos. 90 km é que não vai mudar. 90 km é que não vai mudar. Então, nas vias rodovias, tá bom? Pista dupla ou pista simples, 90 km para os demais veículos. Para um automóvel, caminhonete, motocicleta, que é o veículo que você consegue imprimir um pouquinho mais de velocidade, que ele deixa você imprimir um pouquinho mais de velocidade, ele vai ter uma variação. Na pista dupla 110, pista simples 100, correto? E os demais 90. Cuidado que eu comecei falando errado. Então, 90 km é que não vai mudar, sempre 90. E aqui nas estradas, ou seja, não está pavimentado, aí é 60 km por hora, tá bom? Ponto, para todo mundo, 60 km por hora. Lógico que você vai observar, uma estrada toda esburacada aqui, não vai dar nem para andar nas 60 km por hora. Mas no normal, é aqui um pouquinho abaixo do que é o trânsito rápido na cidade, 60 é a estrada não pavimentada. E a velocidade mínima? Tartaruga lá, tem? Tem. Ela não pode ser inferior que a metade da máxima estabelecida. Então, nas que tem placa, a metade do que está na placa. E as que não tem placa, seguindo essa regra aqui, não pode ser a metade disso aqui. Certo? Então, um carro aqui numa estrada, uma rodovia dupla, que deveria estar a 110 km, ele tem que estar circulando ali pelo menos a 55 km por hora. É lógico que essa velocidade mínima aqui, com responsabilidade, você vai analisar ali, está chovendo, você não tem visibilidade nenhuma e tal, talvez não dê para andar nem naquela velocidade. Lógico que não é assim, tá dizendo que eu tenho que andar de qualquer jeito, não tem visibilidade, mas eu estou nessa rua, eu tenho que imprimir essa velocidade aqui. Não. Aí não, aí você vai ter uma responsabilidade, né? O trânsito caótico, fechado, não deu, cheio de buraco, enfim. Tomar cuidado com isso aí. Sinais de trânsito. Então nós vamos ter todos os tipos de sinais. Aqui temos placas, marcas viárias, as placas, as marcas viárias, os equipamentos luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos. Artigo 87. Os sinais de trânsito classificam em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Vamos lá para o artigo 89 agora. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Isso aqui é interessante, ordem de prevalência. Então, 1. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Ou seja, mesmo que ali está dizendo que você tem que parar, que o sinal está vermelho, se você tem uma ordem de um agente de trânsito devidamente identificado ali, mandando você avançar, é por isso que a gente pode avançar o sinal vermelho sem ser uma infração de trânsito, quando tem um agente de trânsito liberando o trânsito dizendo que é. Porque a ordem dele está aqui, ó, prevalece sobre as outras normas de circulação, certo? As indicações do semáforo sobre os demais sinais, então se tem outro sinal, mas o semáforo está dizendo uma coisa, é a dele que tem que ser respeitado, e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito, tá? Então tem lá os sinais, você tem que observar, e tem essa prevalência, a ordem do agente de trânsito prevalece sobre as demais. Artigo 90. Não será aplicada as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Essa sinalização tem que ser correta o suficiente, tem que ser clara. Por isso que tem gente que recorre, mostrando que a placa não estava visível. Não tá. Por quê? Porque a responsabilidade está aqui, ó, parágrafo 1º. O órgão ou entidade de trânsito com circulação sobre a via é responsável pela implementação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Então a colocação você tem que respeitar, mas ela também tem que estar ali corretamente sinalizada, tá? Sob pena desse órgão aqui ser o responsável pela má sinalização.
O contraditório normas complementares, no que se refere à interpretação, colocação, isolação da sinalização. 195. Desobedecer às ordens emanadas pela autoridade competente de trânsito ou seus agentes é uma infração grave com penalidade de multa. Então, inclusive, essa ordem aqui não pode ser desobedecida, tem que ser obedecida. Correto? Seguindo, agentes de autoridade de trânsito. Quais são os agentes da autoridade de trânsito? Né? Eu falei da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito vai nomear alguns agentes para ser os agentes dela. Olha aqui, eu botei 3. O que eu quero que você perceba aqui? Tá vendo aqui, ó? Agente de trânsito, trânsito. A pessoa tem que estar identificada, tá? Para ser um agente de trânsito, ela tem que estar identificada. A pessoa tem que saber que tem um agente de trânsito ali. Ele pode ser servidor civil, estatutário, seletista, o policial designado. Aí eu marquei aqui, ó, o policial ele tem que ser designado pela autoridade de trânsito para ser um agente de trânsito. Os policiais que foram designados, eles também são agentes de trânsito. E eles vão poder lavrar o auto de infração de trânsito, correto? Lavrou um auto de infração de trânsito, o que a gente tem que observar aqui? Tem que ser ele mesmo que viu aquela infração, presenciou e lavrou o auto. Não pode lavrar o auto a pedido de terceiro. Alguém viu e trouxe para você e fala, lava lá, não pode. Certo? Outro, aqui a gente entra ali, que a gente estudou em direito administrativo, é uma atuação vinculada, ou seja, não há discricionariedade. O agente viu uma infração, cabe a ele tem que aplicar o auto, tem que lavrar o auto o auto de infração de trânsito. Isso é uma atividade vinculada. Se ele presenciou, ele tem que lavrar o auto de infração de trânsito, tá bom? E aqui, se eu não me engano, está finalizando, a gente tem os silvios dos agentes. Aí nós vamos ter silvio breve, ou ele está mandando você parar, ou está mandando você seguir. Se for um silvio breve, siga. 2, pare. Então, silvio breve, rapidinho. Apitou, bem rápido. 1, ele está mandando você seguir. 2, ele está mandando você parar. E se ele for mais longo, é só para você tomar uma atenção ali e diminuir a velocidade. Diminuir a marcha, vai prestando atenção. Que a qualquer movimento pode vir 2 breves e você vai ter que parar. Então pode ser que ele dê um longo para você prestar atenção e daqui a pouco você escute 2 breves. Aí vai mandar você parar, depois vai ter um breve para mandar você seguir. Isso aqui vai estar ali junto com o gesto dele, tá bom? Como eu disse, terminou. Não esqueça, eu sei que às vezes tanto de curtir ali o canal, seguir, isso é importante também. E se você puder, sempre bom, sempre ajuda fazer aquela contribuição, porque eu sei que fica aqui, às vezes não lembra, mas se eu estou te ajudando, tenta me ajudar aí também, tá bom? Um abraço a todos.